Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar quais são as 5 piores seleções da Copa do Catar. Só ressaltando que essas seleções não são ruins, pelo contrário, tiveram muito mérito de ter chegado à Copa do Mundo. Essas são as 5 piores seleções dentre as 32 que disputarão a Copa do Mundo. Para a escolha dessas seleções, eu levei em consideração alguns critérios: histórico em Copas do Mundo, desempenho continental, jogadores estrelas. Na quinta colocação temos a seleção do Equador. Suas aparições em Copas do Mundo têm sido algo muito raro de acontecer. Das 22 edições da Copa do Mundo, a seleção equatoriana só disputou 4 delas, já contando com a participação na Copa do Catar. O que faz dessa uma das seleções da Conmebol que menos deu a cara na competição. A equipe só fica à frente da Bolívia, que participou 3 vezes da Copa do Mundo, e da Venezuela, que nunca foi. Das vezes que foi, só conseguiu avançar uma vez da primeira fase, que foi na edição de 2006, onde chegou até as oitavas, quando caiu para a Inglaterra. Seu desempenho continental é simplesmente desastroso, literalmente nível Venezuela, pois ao lado dela são as únicas seleções que nunca venceram uma Copa América, sendo da Conmebol. Ouviu? Nas eliminatórias começaram bem, mas depois oscilaram bastante. Mesmo assim, o desempenho foi suficiente para uma 4ª colocação, que carimbou seu passaporte para a Copa do Catar. Seu plantel não tem grandes nomes, seu maior destaque é sem dúvida o lateral do Villarreal, Pervis Estupiñán. Em 4º lugar, eu coloquei a Costa Rica. A Costa Rica participou em 6 das 22 edições e é a 3ª seleção que mais participou de Copas do Mundo pela CONCACAF, atrás dos avassaladores México e Estados Unidos. Em 1990, a Costa Rica já surpreendeu muito quando avançou em um grupo muito difícil, composto por Brasil, Suécia e Escócia. Depois de avançar desse grupo da morte, tomaram um pau da Tchecoslováquia nas oitavas. Mas tenho certeza que a atuação que muitos de vocês vão lembrar foi na Copa de 2014, onde nem pareceu a Costa Rica. Avançaram no grupo da morte. Mano, saudade de ver a Itália em Copas do Mundo. Fica tranquilo que em 2022 terão 48 vagas, aí deve dar. Se bem que perdendo para Macedônia do Norte fica difícil mesmo assim. Enfim, continuando. Depois a Costa Rica passou pela Grécia nas oitavas e pararam nos pênaltis para a Holanda, muito por causa da mudança de goleiro na prorrogação. Sim, grande cru. Mesmo assim valeu a luta e saíram invicto daquela Copa do Mundo. Uma coisa que eu não entendo é por que a Costa Rica gosta tanto de cair no grupo do Brasil. Das 6 vezes que jogaram a competição, em 4 caíram no grupo do Brasil: 1990, 2002 e 2018. Levando em consideração a Copa Ouro, a seleção é muito ruim, só chegaram uma vez na final da competição, que foi em 2002. Até o Brasil chegou em mais finais de Copa Ouro que eles, e o Brasil nem é da CONCACAF. A Costa Rica é uma seleção muito diferente daquela que jogou em 2014. Apesar de ainda ter no elenco nomes de destaque daquela Copa como Brian Ruiz e Joel Campbell, o único daquele tempo que ainda continua em alto nível é o Keylor Navas. E digo mais, ele é sem nenhuma dúvida o grande nome dessa seleção. Graças a ele principalmente que a seleção costarriquenha conseguiu uma vaga na repescagem, e graças a ele principalmente que conseguiram passar da poderosa Nova Zelândia. Prosseguindo nosso vídeo, vamos falar agora da Tunísia. A seleção tem até que muitas participações em Copas do Mundo, 6 de 22 edições. Ao lado de Marrocos e Nigéria, é a 2ª seleção daquele continente com mais participações. A seleção africana que mais participou de Copas do Mundo é Camarões, com 8 participações. Apesar de ter ido 6 vezes para a Copa do Mundo, seu maior feito nessa competição foi ter ganhado do México de 3-1 em 1978, se tornando assim a primeira seleção africana a ganhar uma partida em Copas do Mundo. Fora isso, o único mérito da seleção foi ter chegado lá.
Continentalmente, a seleção tem sua presença. Ganhou uma vez a Copa África de Nações, em 2004, ano da zebra, por sinal. Em seu caminho para a Copa, caiu em um grupo com Guiné Equatorial, Zâmbia e Mauritânia. E na fase do vamos ver, pegou Mali. Sinceramente, eu fico muito triste relembrando o primeiro jogo desse confronto. Moussa Sissoko, jogador bem jovem do Stade Liège e da seleção de Mali, conseguiu fazer um gol contra aos 36 do primeiro tempo e ser expulso 4 minutos depois disso. E o pior de tudo é que foi o gol dele que definiu a classificação da Tunísia para o Mundial. Sobre seu plantel é bem difícil falar sobre bons jogadores, porque a maioria deles jogam no futebol dos países árabes, e eu não acompanho muito futebol nesses países. Como jogador de destaque, vou eleger Ali Maalouf, do Al Ahly, por ser um bom lateral, por jogar em um campeonato que de vez em quando eu assisto, que é o egípcio, e por ser um jogador que, apesar de ser lateral, marca muitos gols. Em segundo lugar da minha lista ficou a seleção do Canadá. O Canadá é um país ruim de bola? Sim, e muito ruim. Tanto que seu campeonato é muito desconhecido e seus melhores clubes jogam na MLS. O Canadá está indo apenas para a sua segunda Copa do Mundo. Sim, o Canadá tem o mesmo tanto de participações em Copas do Mundo do que Nova Zelândia, Coreia do Norte, El Salvador, etc. A única participação da seleção em Copas do Mundo havia sido em 1986 e a seleção perdeu todos os jogos e nem sequer fez um gol. Sim, Trinidad e Tobago fez uma participação melhor em Copas do Mundo do que o Canadá. O lado bom é que o Canadá vai ter essa Copa e a de 2026, já que é o país sede, para pelo menos fazer uma campanha melhor que Trinidad e Tobago. Contando apenas a Copa Ouro da CONCACAF, o Canadá foi o único que conseguiu quebrar a hegemonia de México e Estados Unidos nessa competição. Isso aconteceu em 2000 e vale ressaltar que foi uma edição muito atípica da Copa Ouro, porque além de Estados Unidos ou México não terem ganho, o pódio daquela competição foi Canadá, Colômbia, Peru e Trinidad e Tobago. O Canadá tem um atacante bem promissor, pelo menos na seleção, chamado Jonathan David. Porém, é claro que Afonso Davies é o grande destaque dessa seleção. E apesar dele ser lateral no Bayern, na seleção ele joga de meia esquerda na formação e no campo ele joga praticamente como ponta. E para fechar o vídeo, é claro que eu tinha que falar dele, o Catar. Até hoje, a pior campanha de um país sede em Copas do Mundo foi da África do Sul em 2010, seleção que foi a primeira mandante a não avançar da primeira fase na competição. E sim, para mim o Catar tem tudo para superar esse feito da seleção africana. Se bem que a África do Sul caiu em um grupo com México, Uruguai e França. Um baita de um grupo difícil. E o Canadá caiu em um grupo muito mais light, onde apenas a Holanda é uma pedreira. Bom, vamos pular o histórico em Copas do Mundo porque não existe. Continentalmente, o Catar é o atual campeão da Copa da Ásia, o que me surpreendeu muito. Para você entender melhor, antes desse título do Catar da Copa da Ásia, seleções como Myanmar, Camboja, Tailândia, Taiwan, Uzbequistão e Hong Kong tinham campanhas nessa competição melhores que a do Catar. Sinceramente, o Catar será o grande vilão dessa Copa do Mundo, porque o Madibu joga lá. Tá bom, parei. Pelo que vi naquele jogo do Catar contra o Japão e vendo a atual seleção do Catar, a maioria de seus jogadores são realmente do Catar e não terceirizados, como em um tempo não tão distante. Sobre melhores jogadores do Catar eu realmente prefiro não falar, porque eu não conheço ninguém, literalmente. Tá bom, eu conheço um, mas foi por causa disso. Yeah.
be a attitude I used to